Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Solta a tua voz. Protegida estou, segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. E na batalha eu ganhei proteção. Novamente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi, ataquei. Igreja, de quem é a vitória? Igreja, de quem é a vitória? Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. Guardei nos pés e dou o evangelho. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Boa noite! Seja bem-vindo ao nosso ateliê. Você que nos assiste, dá um like aí, já compartilha a nossa programação. Nessa noite eu vou estar falando sobre saúde mental. Então vem comigo, vem no nosso ateliê da alma. Vamos estar abordando uma série de assuntos bastante pertinentes. Por isso eu te convido a estar participando comigo, ok? Boa noite, peço permissão para entrar na sua casa, peço permissão para entrar na sua vida, peço permissão para falar na sua mente, no seu coração, e que o Espírito Santo de Deus te convença aonde as minhas palavras não alcançarem, que em nome de Jesus o Espírito Santo te convença, te traga clareza, te traga entendimento, e que em nome de Jesus essa programação seja bastante produtiva, seja bastante exitosa para mim e para você. Por isso, nesse momento, eu te convido, vamos clamar ao Senhor, vamos elevar a nossa oração ao trono da graça, consagrar a Ele essa programação, consagrar a Ele as nossas vidas, porque a
palavra do Senhor, ela nos diz que quando nós consagramos ao Senhor, consagra ao Senhor os teus planos e eles serão estabelecidos. Então, toda vez que nós consagrarmos ao Senhor os nossos projetos, toda vez que nós consagrarmos ao Senhor as nossas vidas, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós nos propormos a empreender, certamente o Senhor nos abençoará. Porque quando nós colocamos na mão dele, não é simplesmente colocar e abandonar, não. Mas o consagrar é você entregar ao Senhor, é você pedir a bênção do Senhor para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você quer executar, efetivar, desenvolver, entende? Isso se chama obediência, isso se chama fidelidade, isso se chama intimidade, isso é relacionamento com Deus. Então, tudo aquilo que nós nos propomos a empreender, primeira coisa, apresenta ao Senhor. Consagra ao Senhor para que a bênção dele seja sobre aquilo. Porque existe uma diferença muito grande entre eu fazer sozinho e ir com a minha força, com a força do meu braço. E aí é interessante que tem um outro versículo também que vem de encontro a isso, né? Maldito é o homem que confia no homem. Então, maldito sou eu quando eu confio na força do meu braço, no poder das minhas palavras, na força das minhas mãos, e não confio no Senhor, né? E o confiar implica em você consagrar, em você apresentar. Isso é um ato também de humildade, né? Nós apresentamos ao Senhor os nossos projetos, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, o nosso dia, né? O nosso fôlego de vida e todo o resto é abençoado pelo Senhor. Ele concretiza, ele efetiva, ele traz à existência aquilo que não existe, ele torna concreto aquilo que ainda é fruto da tua imaginação, da tua mente, é o teu sonho, né? Deus traz à realidade aquilo que não existe, isso pelo poder da nossa fé, que opera dentro de nós, esse poder opera dentro de nós, né? É o acreditar com convicção, o acreditar com certeza de que Deus já fez, né? É o tomar posse. Quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente tem... Seja bem-vinda, Silvânia. Seja bem-vinda, Dona Irene. Deus te abençoe grandemente. Né? Quando nós confiamos ao Senhor e temos essa fé, é uma fé viva. A Bíblia fala muito em fé viva. A fé viva, ela é uma convicção, ela é uma certeza de que nós consagramos ao Senhor, de que nós apresentamos ao Senhor, e Ele já está fazendo, Ele já está trabalhando tudo aquilo que nós colocamos no altar dele, né? Porque isso é um relacionamento de intimidade, de filho para com o seu pai. Isso é um relacionamento de proximidade, né? Então, assim, Deus, ele é um Deus galardoador. O que é isso? Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer. Só que quando nós o buscamos de todo o coração, esse é o diferencial. Não é só o buscar por buscar, não. Mas é o buscar de todo o coração. Seja bem-vindo, Aldair. De todo o nosso entendimento, né? É clamar por essa graça com intensidade. E intensidade está muito relacionado à entrega. O quanto eu estou entregue nesse relacionamento, né? É como um casamento. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a noiva, né? E o quanto essa noiva está entregue, né? O quanto essa noiva espera, o quanto essa noiva está se preparando para esse casamento, né? Para essa eternidade, né? Porque é interessante a gente sempre lembrar que o ser humano, ele é tricotômico. Então ele não é só o espírito, ele não é só a alma, ele não é só essa carcaça, esse corpo. Nós somos 3 em 1. Né? Então eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. E os 3 moram dentro de mim. E cada uma dessas partes tem as suas necessidades de forma muito individual. Né? Então a minha carne, ela vai sempre tender aos desejos, às tentações. A minha carne, ela sempre vai estar inclinada a que eu sacie essas necessidades dela, os desejos dela, né? As realizações dela, porque ela é ambiciosa, ela é soberba, ela é orgulhosa. Esse é o meu lado escuro, lado sombra. Todos nós temos 2 lados, né? O joio e o trigo, ele não cresce só no terreno.
O joio e o trigo, eles crescem dentro de nós, né? O tempo todo, o joio e o trigo, ele está crescendo dentro de nós. Então eu, Malbi, tenho o meu lado luz e eu, Malbi, tenho o meu lado trevas. Todos nós temos, né? E uma vez que nós alimentamos a nossa carne, uma vez que nós inclinamos, estamos susceptíveis à nossa carne, pelo fato dela ser tendenciosa, ela sempre vai tender às sombras. O que é a sombra? Todos os nossos desejos, né? Tudo aquilo que está escondido ali na caixinha, que muitas vezes é reprimido, ela vai querer fazer. E a nossa alma? A nossa alma é aquela parte de nós que é aquele turbilhão. Pensa, a nossa alma é os sentimentos, são as emoções, os pensamentos, né? Como é que é a nossa mente? A nossa mente é tranquila, ela é de boa, né? A nossa mente é sossegada, né? A minha, por exemplo, trabalha 24 horas por dia. Ela trabalha assim, ó, já vai no automático. Porque eu tenho uma mente muito criativa, então o tempo todo eu preciso estar desenvolvendo. E aí, ao contrário do que todo mundo pensa, o ser humano não é razão. O ser humano, ele é emoção, nós somos almáticos, nós somos movidos. Todas as nossas ações, elas vão pelo automático do emocional. Para nós acessarmos a razão, é um pouco complexo, porque é uma consciência. Então, para eu acessar a minha razão, eu preciso fazer um esforço muito grande dentro da minha mente, né? Por quê? Porque é o emocional. Mas 95% de nós é o gatilho emocional. Nós estamos o tempo todo no emocional. As nossas ações estão automaticamente no emocional, né? São tomadas pelo emocional ou pelo instinto de sobrevivência, né? O que é isso? Quando você está cozinhando, vou dar um exemplo. Quando você está cozinhando e você sente o calor que vai queimar a sua mão, qual que é a tua ação? Não é tirar a mão do fogo? Exatamente, isso é sobrevivência. Frio, calor, fome, são as nossas necessidades essenciais. Tudo isso é sobrevivência, o instinto de defesa, o instinto de proteção. Isso são necessidades essenciais. Então, isso é modo sobrevivência, né? E o nosso emocional? Ele vai ficar perdido. Por quê? Porque ele é direcionado por aquilo que ele está pensando, e eu sou o que eu penso eu sinto, e o que eu sinto eu transformo em ações. E daí? O que a tua mente está comunicando com você? O que a tua mente está transformando em sentimentos, em emoções, né? E é através disso que as tuas ações vão ser potencializadas de forma positiva ou de forma negativa. Depende de que senhor está dominando dentro de você. O joio ou o trigo, luz ou treva. Seja bem-vindo, Vilmar. Entende? Então nós funcionamos dessa forma. Ainda que eu queira negar, ainda que eu queira colocar uma auréola aqui na minha cabeça e ser 100% boa o tempo todo, né? Paulo diz assim que mesmo sem querer pecar, ele pecava. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes a gente não faz de forma intencional. Eu não tenho a intenção, eu não tenho o desejo de errar. Mas pelo fato de eu ser um ser humano errante, falível, susceptível, frágil, fraco, eu estou tendencioso, eu estou tendendo à queda o tempo todo, mesmo sem querer cair, mesmo sem querer transgredir, mesmo sem querer errar. Eu estou susceptível a esses erros, eu estou susceptível a essas quedas. E é por isso que Deus nos enviou, colocou dentro de nós o seu fôlego de vida. Qual que é a finalidade desse fôlego de vida? O Espírito Santo de Deus. O nosso conselheiro, o nosso orientador, é ele que nos convence de que caminho seguir, do que fazer, de qual a melhor forma de fazer. É ele que nos convence. Então ele vai exercer o poder de persuasão em cima desse ser humano almático, em cima desse ser humano que é carne e tendenciosa, entende? O Espírito Santo, ele vai exercer esse papel nas nossas vidas. Então é por isso que a gente precisa entender as minhas necessidades espirituais. Quais são as minhas necessidades espirituais? Eu preciso fortalecer, eu preciso alimentar o meu espírito. Quais são as minhas necessidades almáticas? Eu preciso fortalecer, eu preciso, alimentar a minha alma também, porque ela precisa sobreviver.
E qual é a minha necessidade do corpo físico? Quais são as necessidades do nosso corpo físico? Além do sono, além do banho, além do autocuidado, além dos exercícios físicos, o que mais o meu corpo, né? Porque eu tenho um organismo dentro de mim, né? Eu tenho um coração que precisa pulsar, que bombeia o meu sangue, que faz com que o fluxo contínuo vá pelo corpo, que é por isso que eu tenho a vida dentro de mim. Se eu não houvesse sangue, o sangue é a vida do ser humano, ele não teria vida. Eu tenho um pulmão, né, que bomba o ar ali, faz com que eu tenha o fôlego de vida, faz com que o meu corpo seja oxigenado e eu consiga respirar, né? Isso é vida dentro de nós, né? E assim falando de outros órgãos que também faz parte desse corpo, e sendo parte desse corpo tem as suas necessidades específicas. Só que hoje, exclusivamente, nós vamos estar falando da nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é o nosso HD. A nossa mente, ela domina todo o resto. A nossa mente, ela domina o espírito, a nossa mente, ela domina o corpo, a nossa mente, ela domina a nossa alma. É a nossa mente que coordena não só os nossos movimentos, mas todas as nossas ações. É a nossa mente quem determina quem nós somos. E é por isso, por esse motivo, que nós precisamos, e isso urge. Gente, é urgente. O mal do século, a gente vê falar tanto em depressão, depressão, depressão. É o mal do século. Mas por que será que existem tantas pessoas depressivas em cada esquina que você vai tem uma placa de igreja? Por que tem tantas pessoas morrendo, sofrendo, perecendo por causa de um mal? De um transtorno mental, que é a depressão? Por que existem tantas pessoas que estão perecendo aí afora, se existem N igrejas? Então é falta de igrejas? Não, não é falta de igrejas. É falta de Deus? Não, não é falta de Deus. Mas é falta do autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, se eu não conheço as minhas limitações, se eu não consigo equilibrar, se eu não consigo mensurar, identificar as minhas emoções, como é que eu sobrevivo em meio ao caos que é essa sociedade? Entende? Então é por isso que nós precisamos ter esse autoconhecimento, olhar para dentro de si com carinho, com amor, identificar em que momentos eu estou triste, em que momentos eu estou feliz, em que momentos eu estou cansada, em que momento conhecer como que teu corpo comunica, conhecer o que tua mente comunica, conhecer o que as tuas emoções comunicam. A gente precisa se conhecer. Às vezes a gente passa anos, passa tempos, dedica a vida, né, em estudos e conhecimentos, e estudamos tantas coisas e conhecemos tantas coisas e não delegamos o tempo para conhecer a nós mesmos, para identificar como que eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que me faz feliz, o que me faz infeliz, o porquê que eu tô calando o tempo todo, por que eu tenho dificuldade de falar não, por que eu tenho dificuldade de não ser aceito nos lugares onde eu vou, por que me magoa o ser rejeitado, por que me magoa, você tá entendendo? Se conhecer, conhecer os teus limites, conhecer as tuas lacunas, conhecer o que precisa ser preenchido dentro de você. Isso é autoconhecimento, não é só sobre competências, habilidades, talentos, potencialidades. É muito mais abrangente, é muito maior do que só isso, entende? Quando você se conhece, você aprende a respeitar os teus limites. Você vai começar a ir até onde o teu corpo permite. Você vai ir até onde a tua mente permite. Você está entendendo? Isso é se respeitar, é se amar. Às vezes a gente extravasa todos os limites num ativismo sem finalidade, buscando reconhecimento ou buscando muitas vezes o dinheiro, as realizações. O que você busca? Né? Ou fugindo da negação, fugindo da injustiça, fugindo da calúnia, fugindo dos maus tratos. Nós passamos uma vida inteira fugindo de coisas, de sentimentos, de ações, de pessoas, de lugares. Ou nós passamos buscando aceitação, buscando reconhecimento, buscando dinheiro, buscando realização profissional, buscando realização conjugal, buscando coisas. E por que eu preciso satisfazer essas vontades, esses desejos, esses egos?
Aonde que está vazio dentro de mim que precisa ser preenchido? Porque todo excesso sempre vai trazer para nós, vai berrar para nós uma falta. Precisa de alguma coisa. Quando eu estou fazendo alguma coisa em excesso, é porque eu estou berrando pela falta de alguma coisa. Então, quando a gente se conhece, a gente começa a respirar e falar assim, calma, alma. Te aquieta, aquieta minha alma, né? Tem a oração de Davi, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E às vezes a gente precisa falar, aquieta minha alma, aquieta, ó minha alma. Por que você está nervosa? Por que você está insatisfeita? Por que você está indiferente, minha alma? Porque, o que está doendo dentro de você? A gente precisa parar e refletir. Isso é o olhar para dentro de si, entende? É dessa forma que funciona. Por isso, nesse momento, vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele todas essas coisas e pedindo que a bênção dEle seja, que o direcionamento dEle seja sobre a nossa vida, que a palavra, que o olhar dEle seja sobre nós e que o milagre dEle venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pai soberano e Deus eterno, cujo nome é Jeová. Senhor, eu louvo a beleza da tua santidade. Eu louvo, Senhor, a tua grandeza, eu louvo o teu senhorio, eu louvo o teu poder, eu louvo a tua excelência, eu louvo a tua bondade, eu louvo a tua fidelidade com as nossas vidas, que isso é o que mais me constrange. Eu louvo, Senhor, as obras das tuas mãos, eu louvo, Senhor, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor ainda fará por nós. Pai querido, Deus eterno, eu invoco o teu nome nesse momento. Eu clamo ao Senhor, consagrando, papai querido, esta programação ao Senhor, consagrando a minha vida diante do teu altar, consagrando a vida destes que nos assistem, Pai, clamando para que o Senhor vá de encontro, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro com as necessidades dessas pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão aqui buscando um pouco mais de Ti, Pai. O Senhor é Deus galardoador, mas nós não só Te buscamos por aquilo que o Senhor pode nos dar, não, Pai. Nós Te buscamos porque nós entendemos quem o Senhor é. Nós entendemos que o Senhor é muito maior do que aquilo que nós somos e nós somos pequenos diante do Senhor. Nós nos inclinamos diante do Senhor, quebramos a nossa cerviz, Te rendemos graça, ó soberano Yahvé, e entendemos o nosso lugar como filho. E como filho nós somos dependentes do Senhor, somos dependentes da Tua graça, somos dependentes desse amor extraordinário que é derramado sobre as nossas vidas. E é por isso que nós clamamos Abba, Pai, Abba, Paizinho, porque nós queremos a Tua presença neste lugar, nessa noite, entendendo que nós não somos nada e não podemos fazer nada sem a Tua bênção sobre nós. Te convidamos a fazer parte deste lugar, dessa programação, enviando o Teu Espírito Santo, majestoso e glorioso sobre as nossas vidas, para que Ele possa fazer a boa obra, aquilo que Ele começou em nós, que Ele possa ser fiel para cumprir, para findar, para terminar. Pai, eu não sei o que esse meu irmão precisa, mas assim como o Senhor tem visitado o meu coração e derramado a Tua graça, eu peço que da mesma forma o Senhor visite essa pessoa que nos assiste e derrame sobre ela aquilo que ela precisa nessa noite, Pai. Eu não o conheço, mas o Senhor a conhece, e o nome dela e o nome dele está escrito na palma das tuas mãos, e os muros dessa pessoa estão diante dos teus olhos, e eu sei que tu és o guarda de Israel, e o Senhor não dorme nem cochila, muito pelo contrário, o Senhor trabalha de noite e de dia, em favor daqueles que em ti esperam, e nós confessamos e confiamos em Ti, por isso esperamos pela Tua bênção, pela Tua provisão, pela Tua permissão, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos tomar pela destra poderosa, com a Tua destra poderosa, Pai, e nos fazer caminhar pelos caminhos que são aplanados. Vai adiante de nós, Pai,
Derruba os gigantes, derruba as muralhas, tira todo o empecilho, toda a barreira, tudo aquilo que tem nos impedido de nos aproximarmos de Ti, de nos acercarmos a Ti, de tocar o Teu coração, Papai querido, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa oração, Pai. Que o Senhor possa levantar nessa noite do Teu trono de graça e derramar o milagre sobre as nossas vidas, Pai, e derramar mais da Tua presença. Baruch atah Adonai Eloheinu, graças eu te dou, ó soberano e eterno Deus. Amém, meu querido, louvado seja o nome do Senhor. Sem mais delongas, vamos para os nossos slides. O que é saúde mental e por que ela importa? Você sabe o que é saúde mental? Você sabe por que ela é tão importante? Nós vivemos em um mundo acelerado, cheio de demandas e desafios, mas será que estamos cuidando da nossa mente da mesma forma que cuidamos do nosso corpo? Você já se perguntou como está a tua saúde mental hoje? Se a resposta for não sei, fique comigo. Esse episódio pode trazer reflexões profundas que vão transformar a sua vida e a sua forma de olhar para si mesmo. Pode passar adiante. Você já se perguntou? Tá tudo bem aí? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que está a tua forma de enxergar o mundo? Quando você olha para o cenário atual, quando você olha para a tua vida, quando você olha para tudo que está ao teu entorno, você enxerga só os problemas ou você consegue enxergar oportunidades? O que a tua mente está comunicando? Isso é muito importante. Por quê? Os problemas eles existem, vão existir durante toda a nossa vida. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós teremos aflições. Então a gente vai passar dia a dia. Por isso que a Bíblia diz: viva cada dia o seu próprio mal. A Bíblia não diz viva cada dia o seu próprio bem, mas ela nos orienta a viver cada dia o seu próprio mal. Por quê? Porque em torno de 10% do que a gente vive todo dia, eu não posso mudar. Eu não posso mudar, às vezes, eu sair de casa e um pneu estourar. Eu não posso mudar o eu perder o horário, chegar atrasado. Eu não, entende? Tem coisas que são fatídicas e vão acontecer na nossa vida e eu não tenho poder para mudar. O que acontece comigo eu não tenho poder para mudar. Mas como eu vou reagir diante do que está acontecendo comigo, isso sim você pode mudar. Então, eu não posso mudar o pneu do carro estourado. Eu não posso mudar as dificuldades, as crises, o preço de supermercado, os governos. Eu não posso mudar. São coisas que fogem ao meu poder, ao meu senhorio. Mas como eu vou lidar com as situações adversas? Como eu vou lidar com essa adversidade? Como você vai reagir? Isso é responsabilidade tua. Isso você quem vai sempre escolher. Se você vai se irar, se você vai se estressar diante de um pneu estourado, se você vai reclamar ou se você vai respirar e agradecer. Por quê? Muitas vezes aquele pneu furado é Deus poupando o teu tempo para você parar e ficar quietinho ali trocando o seu pneu, porque lá na frente poderia ter um acidente. Poderia ter uma coisa pior. Então, às vezes, tem situações que acontecem na nossa vida que, embora nós não entendamos o porquê nós estamos vivendo, por que isso está acontecendo, e nós somos muito questionadores, né? A gente gosta de questionar bastante para entender, ou pelo fato de reclamar mesmo, né? Mas a gente gosta de questionar. E Deus sabe todas as coisas, né? Se os nossos muros estão diante dos olhos dele, ele sabe exatamente por que ele permitiu isto ou aquilo. Caso contrário, a Bíblia não diria que tudo coopera para o nosso bem. Por que é que nós vivemos cada dia o seu próprio mal? E dentro de viver cada dia esse seu próprio mal, a Bíblia traz a reflexão de que tudo coopera para o nosso
bem. Então, se tudo o que nos acontece dia a dia, a cada momento, a cada instante, coopera para o nosso bem, então eu preciso começar a olhar para esse bem que está acontecendo na minha vida. E o que é esse bem? É o livramento? É o aprendizado? É a graça recebida? O que é esse bem? Porque muitas vezes a nossa forma de olhar o bem e o mal é um pouco contraditória. A gente quer que tudo flua, que tudo vá bem, que tudo tenha sucesso. Você consegue ter vitória sem passar por uma guerra? Dá para ser vitorioso sem enfrentar uma guerra? Dá para ter conquistas sem enfrentar batalhas? Não. As nossas guerras cotidianas são o que nos propicia a sermos vitoriosos, a sermos vencedores, a chegarmos aonde a gente quer chegar. Então, sem dificuldade, sem esforço, nós não chegamos em lugar nenhum, porque senão seria muito fácil sobreviver. Eu sento, eu espero a chuva regar a terra, a semente cair da árvore, a planta brotar naturalmente e a vida vai acontecendo e eu vou vivendo porque o ar é grátis. E é dessa forma. E aí quando alguma coisa, eu estou no meu comodismo, na minha zona de conforto, e aí quando alguma coisa diferente acontece, ao invés de eu olhar para isso como uma oportunidade desafiadora para eu crescer, para eu aprender, para eu me superar, para eu evoluir, nós tendemos a enxergar como algo ruim. E se tudo coopera para o nosso bem, eu preciso ressignificar, mudar o sentido de como eu estou enxergando as coisas. Se isso de ruim me aconteceu, e isso de ruim que me aconteceu coopera para o meu bem, então eu preciso achar o bem desse episódio que eu vivi. Aonde está o bem nisso? O bem que eu preciso aprender, o bem que eu preciso evoluir, o bem que eu preciso largar, o bem, né? Nós somos muito apegados e muitas vezes para nos amadurecer, para nos desenvolver, o Senhor ele nos tira de lugares. O Senhor, ele nos tira de meios. O Senhor, ele nos arranca muitas vezes pela raiz, e isso é um processo muito dolorido. O Senhor nos arranca pela raiz de mesas que nós temos prazer em estar. Só que se nós permanecermos nessas mesas, nesses lugares, né, com essas pessoas, nós não vamos ter mudança de vida, nós não vamos ser desenvolvidos e potencializados para aquilo que o Senhor quer de nós, para aquilo que o Senhor espera de nós, para aquilo que o Senhor nos criou para sermos, entende? Então, muitas vezes, a nossa forma de olhar tudo isso está errada, porque se aquele que serve não tem onde repousar a cabeça, nós temos que viver aqui nessa terra sem apegos, né? Eu não posso ter apego. Hoje eu estou aqui em Foz do Iguaçu. Se amanhã Deus olhar para mim e falar para mim, Malbi, vá para lá, eu estou pegando as minhas malas e eu estou indo para lá, como já aconteceu. De eu morar aqui no Brasil e por 7 anos ter que morar no Paraguai. Isso já aconteceu na minha vida. E depois na fase adulta também, né? Fazendo missões aqui, e ora Deus me mandou para a Assembleia de Deus Missões lá do Paraguai, onde eu fiquei 1 ano. Permaneci por 1 ano fazendo a obra lá. Então, assim, e se eu tivesse apego às coisas daqui, aos lugares daqui, às pessoas daqui, né? Nós nunca vamos estar prontos para viver o ID, nós nunca vamos estar prontos. Então nós precisamos entender, todos os nossos vínculos de amizade hoje, Deus permite, é por um momento, nada é eterno. Nós vamos viver a eternidade, mas aqui nessa terra nada é eterno, nada vai durar a vida inteira, né? Enquanto for interessante para Deus que nós estejamos naquele lugar, Ele vai permitir que nós estejamos. Enquanto for interessante para Deus que nós estejamos naquele meio, naquele vínculo de amizades, né, nesse vínculo de relacionamentos que nós temos, Deus vai permitir que nós estivermos. Mas quando uma coisa se torna um bloqueio, um impedimento para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, para a tua evolução, Deus começa a cortar vínculos, Deus começa a te arrancar de lugares, Deus começa a afastar pessoas que não vão somar para esse crescimento, que não vão somar para essa evolução, que não
vão somar no teu propósito, né? É isso que a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Dá para andar junto quando eu não estou de acordo com o outro? E isso não é só no relacionamento conjugal. Isso é em relacionamentos para a vida. Toda vez que houver a discordância de pensamento, de mentalidade, de propósito, não vai dar para andar junto. É o caso de Abraão e Ló. Chegou um ponto que já divergiu. Já não dava mais para andar junto. Abraão queria levar Ló. A promessa era para Abraão, mas ele insistiu em levar Ló. Só que chegou num dado momento que já não dava mais, a convivência ficou difícil, ficou ruim. E aí, cada um para o seu lado. E isso é o agir, isso é o mover de Deus. Por quê? Porque muitas vezes existem lós na nossa vida que vão atrapalhar o processo. Então Deus vai tirar esses ló, Deus vai arrancar esses ló da nossa vida, porque vai prejudicar o processo, o andamento, o funcionamento, o desenvolvimento, né? E o projeto final, ele precisa acontecer, que é a realização do propósito de Deus nas nossas vidas, né? Quer seja qual for, né? Isso também nós precisamos identificar, né? Pode passar adiante, meu querido. Como você tem cuidado da sua saúde mental? Sua mente está equilibrada hoje? Manda para nós no chat aqui. Como é que está a tua mente hoje? Hoje, aqui agora. O que você está pensando? Solta para nós aqui no chat. Aí eu trouxe um versículo reflexivo que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, em que momento eu tenho que me achegar ao Senhor? Quando eu estou cansada, exausta, fadigada, estressada, são nesses momentos que eu preciso me achegar ao Senhor. Não é quando eu estou plena, quando eu estou bela, não, é quando você está arregaçado. É nesse momento que você tem que chegar ao Senhor. É nesse momento que você tem que colocar no altar dele as tuas bagagens e falar assim: ó Deus, aqui tá difícil, o negócio tá ficando tenso. Estou colocando no teu altar minhas bagagens, estou depositando aqui esse estresse, estou depositando aqui essa ansiedade, estou depositando aqui essa dúvida, estou depositando aqui essa insatisfação, estou depositando aqui essa tristeza. São nesses momentos, quando nós não estamos bem, quando eu cheguei no meu limite, limite da exaustão, limite do cansaço, limite da frustração, limite das quebras, limite das falências, quando eu cheguei no meu limite. O meu limite para Deus não é o limite. Quando eu chego no meu limite, eu preciso entender que quando as águas elas vão bater no ombro, já não é mais o meu limite, né? O profeta ele foi entrando no rio. Ele entrou, a água bateu na canela, ele entrou um pouco mais, a água bateu na coxa, ele entrou um pouquinho mais, a água bateu na cintura. Só que quando a água bate nos ombros, que é o nosso limite, quando as águas batem no ombro, que é o teu limite, aí começa o limite de Deus na tua vida, já não é mais você. É Ele que vai pegar aquilo que está pesado. Por isso que a Bíblia diz que Deus sempre vai nos dar um escape. Ele sempre vai ter uma saída para aquilo que eu acredito que não tem saída. Então o que eu acredito aí não vale de nada. Eu só preciso entender que quando eu chegar no meu limite, eu preciso me achegar a Deus. E eu preciso entregar tudo aquilo que está me incomodando, tudo aquilo que está tirando a minha paz, tudo aquilo que está me perturbando, tudo aquilo que está me paralisando. Eu preciso pegar e falar assim: olha Deus, eu não dou conta. Eu estou colocando nas tuas mãos. É o relacionamento, então coloca nas mãos do Senhor. Deus, olha, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Mas isso está me gerando um estresse, isso está me gerando um desgaste. Isso está me frustrando, por isso eu pego isso agora e coloco no teu altar. Faz do teu jeito, move as águas do teu jeito. Eu só confio no Senhor. Ponto e vírgula, acabou a história. Como é que você fica depois de tirar todo o fardo pesado? Você fica leve, meu irmão. Porque o fardo do Senhor é leve e o jugo dele, o jugo, o que é o jugo? Pega uma junta de bois, né? Pega uma junta de bois e coloca aquela madeira junto. Né? Quando o boi ara com o boi, maravilha, o peso igual, né? Bagagem igual, carga igual, eles conseguem aguentar o tranco. Agora pega um boi e coloca um jumento junto, vai dar ruim. Isso é jugo desigual.
Você está entendendo? Incompatibilidade. E muitas vezes nós nos colocamos, seja bem-vinda, Selma, nós nos colocamos em jugos desiguais. Nós nos colocamos, não é Deus quem nos coloca, somos nós quem nos colocamos, porque nós muitas vezes observamos, nós entendemos que não é o nosso lugar, nós entendemos que não é a pessoa certa, nós entendemos que não é o trabalho para nós entendemos uma série de coisas. E aí nós começamos a desafiar, fazendo escolhas ruins. Então não é Deus que nos coloca num jugo desigual, somos nós. Nós que fomos feitos para ser águia, que insistimos em andar com pardais. Somos nós que fomos feitos com visão de águia e insistimos em ter uma visão limitada. Somos nós quem nos colocamos em jugo desigual. E aí o que vem? A dor de cabeça, o estresse, a insônia, a tristeza, a dor, o sofrimento, os lutos, os rompimentos e todo o resto da demanda que gera todos os nossos transtornos mentais, né? Pode passar adiante, meu querido. O que é saúde mental? A OMS define saúde mental como um estado de bem-estar onde a pessoa lida bem com os desafios, trabalha produtivamente e contribui para a sua comunidade. Principais pontos. Não significa ser feliz o tempo todo. Envolve equilíbrio emocional e resiliência. Todos experimentamos emoções desafiadoras, mas o importante é como lidamos com elas. Versículo: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então eu preciso entender que eu estou bem, a minha mente está bem, aí eu vou ser um bobo alegre, um bobo da corte e ficar rindo o tempo todo? Não, claro que não. Por quê? Porque nós somos seres humanos e o ser humano vive as 4 estações. Ora eu estou feliz, ora eu estou triste, ora eu estou abatido, ora eu estou confiante. Então assim, nós vivemos o tempo todo as estações. Então, nem sempre eu vou estar rindo como um bobo alegre, eu não sou o bobo da corte, né? Muitas vezes a gente chega no lugar e diz, por que você tá triste? Por que você tá com essa cara? Por que você... Cara, respeita o momento do outro, respeita a tristeza do outro, respeita a dor do outro, respeita, ele não precisa estar sorrindo para ele estar bem, né? E ele não precisa estar chorando o tempo todo para ele demonstrar que está mal, nós somos diferentes, né? Às vezes tem pessoas que estão alegres e vai demonstrar com choro, de forma emocionada. Então, assim, nós comunicamos de forma muito relativa. Só que o interessante é que esse versículo, ele traz que acima de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, antes de tudo, guarda, protege o teu coração. Protege as tuas emoções. Blinda as tuas emoções. Coloca um filtro no teu coração. Não permita que nada que venha tirar a tua paz entre dentro de você. Afinal de contas, você é responsável por aquilo que sai de você e não por aquilo que os outros te dão. O que você recebe do mundo, o que você recebe das pessoas, o que você recebe não é tua responsabilidade. Você acolhe se você quiser, você acata se você quiser, você abraça se você quiser. Do contrário, chuta que é laço para tua vida e tá tudo certo. Você tá entendendo? Mas aprenda a blindar as tuas emoções, aprenda a dizer sim e aprenda a dizer não. Sim para quem vai entrar na tua vida, diante de todas as experiências que você já teve na vida hoje, com a maturidade, com a bagagem, com tudo que você tem de aprendizado. Quem é que está hábil a entrar da tua vida? Quem é que está hábil a sentar na tua mesa? Quem é que está hábil? Porque nós temos que perdoar? Sim, nós temos que perdoar. Porque perdoar é um ato inteligente. É eu largar a bagagem que o outro, é eu tirar o lixo de dentro do meu coração que a outra pessoa colocou. Que é responsabilidade dela, não minha, o que ela me deu. Então eu vou pegar e tirar todo esse lixo e jogar fora. Porque eu quero um coração limpo.
Só que a partir do momento do que a outra pessoa me deu, eu também preciso entender. Essa pessoa vai permanecer na minha vida? Essa pessoa vai ter lugar na minha vida? Eu vou dar a oportunidade de novo para ela me magoar? Eu vou dar a oportunidade de novo para ela me machucar? Eu vou dar a oportunidade de novo para ela bater na minha cara? É sobre isso. Ah, mas a Bíblia diz dá o outro lado da face. Ok. Mas quantas vezes mais você vai continuar dando o lado da face? Se isso está te matando, se isso está te gerando estresse, se isso está te gerando esgotamento. Então, existem momentos da nossa vida, e isso é um ato de amor e de maturidade, que nós precisamos aprender a colocar não só filtros, mas também estabelecer os nossos limites para outra pessoa. Até aqui você me magoou. Até aqui você me machucou, até aqui você me feriu, até aqui você brincou com os meus sentimentos. A partir daqui, meu irmão, você não entra mais. A partir daqui, eu fechei a porta e eu joguei a chave fora. Ah, isso é só para amoroso? Não. Relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizades, relacionamentos familiares, é relacionamento. É você quem estabelece os teus limites. Enquanto você não colocar limites para as outras pessoas, elas nunca vão aprender a respeitar você. Por quê? Você vai ser o bonzinho, você vai ser aquele solícito, que sempre vai ser o prestativo, mas que ninguém lembra nos aniversários, ninguém lembra nas rodas de comunhão, ninguém lembra. Mas quando precisa, lembra de você. Porque você é aquela pessoa que não sabe falar não. E quando você começar a falar não, colocar os teus limites, tenha certeza que muita gente vai se afastar. E se essas pessoas se afastarem, é porque nunca foi verdadeiro. Você tinha uma utilidade. Você não era amado nem apreciado por elas. E daí? Vai ficar chorando leite derramado? Não. Levanta, tira a poeira do joelho, passa uma água no rosto e segue em frente. Porque uma hora o sangramento vai estancar, uma hora a ferida vai parar de doer, e uma hora você vai olhar para trás e você vai ver que você não perdeu nada. Foi livramento de Deus na tua vida. O que Deus tira é livramento. Porque quando é para ser para a gente, quando é para ser para você, Deus abençoa na sua integralidade. Ele não vai gerar dúvidas no teu coração. Quando um negócio vem de Deus, meu irmão, para a tua vida, Ele não vai permitir a dúvida no teu coração. Quando Deus coloca dúvidas no teu coração, é porque Ele enxergou coisas futuras que hoje, no presente, você não é capaz de enxergar. Vai te machucar de novo, vai te ferir de novo, vai te maltratar de novo. Então, abençoa, solta e deixa aí. Deixa viver o que tem que ser vivido e tá tudo certo. Por isso que nós precisamos blindar o nosso coração, proteger o nosso coração. Entende? É você quem vai fazer isso. Pode passar adiante, meu querido. Como saber se a minha saúde mental está equilibrada? Perguntas reflexivas. Você se sente capaz de lidar com o desafio sem sentir sobrecarregado? Quando você tem que enfrentar algum momento que é estressante para você, alguma coisa nova, uma atividade nova, uma função nova, um desafio novo, até mesmo no trabalho, a gente passa muito esses picos de estresse no nosso ambiente profissional. Você se sente sobrecarregado ou você consegue relevar, você consegue ressignificar esses momentos, entender que foi para o teu crescimento? Como é que funciona? Como que a tua mente comunica nesses casos? Você encontra momentos de alegria no seu dia a dia? Ou você precisa sempre estar saciando, comprando coisas, saindo com momentos de lazer? Você é feliz por ser feliz diariamente ou você precisa de alguma coisa para te fazer feliz, para nutrir, para suprir essa necessidade de ser feliz? Sente que suas emoções estão sob controle na maior parte do tempo? Como é que você está lidando com os teus picos de estresse, com a tua raiva, com a tua ira, com o teu ódio? Como é que você está lidando com as tristezas? Como é que você está lidando com essas emoções, com esses sentimentos? Você consegue ter o controle daquilo que você está sentindo? Ou você está explodindo igual uma panela de pressão? Né? Se respondeu sim, sua saúde mental está equilibrada. Se você respondeu sim para as perguntas que eu fiz agora, então a tua saúde mental está equilibrada. Se respondeu não,
pode ser um sinal de alerta. E aqui eu vou deixar um versículo para você. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então isso é a palavra do Senhor quem nos traz, que Ele nos deu essa paz. E a paz que vem de Deus, ela não é uma paz momentânea, ela é uma paz de espírito, que eu posso estar no meio da tempestade, eu posso estar no meio da chuva, eu posso estar no meio do fogo e eu vou ter essa paz. O que é essa paz? É a certeza de que Deus tem um escape, de que Deus tem um caminho, de que Deus tem uma solução para aquele problema, para aquela adversidade, para aquela preocupação, para aquela angústia, né? Para aquele sentimento de isolamento, de solidão, de tristeza, de abatimento. Ele tem solução para tudo. Então é por isso que eu tenho paz, porque eu confio no Senhor, ao ponto de descansar e dizer, Deus, eu sei que no final tudo vai dar certo. E a gente precisa ter essa certeza dentro do nosso coração, que no final tudo vai dar certo, ainda que hoje eu não estou entendendo, ainda que hoje tudo esteja complexo e escuro para mim, ainda que hoje eu não estou no controle, eu não tenho controle sobre o que está acontecendo, mas quando eu coloco na presença do Senhor, Ele me traz essa paz, que é a certeza de que Ele está no controle, e se Ele está no controle, nenhuma folha vai cair do pé de árvore sem que tenha a permissão dele. E ele coloca, da mesma forma que ele manda os ventos, ele sopra os ventos e tudo volta ao seu lugar de novo. E é dessa forma que Deus trabalha. Pode passar adiante, meu querido. Saúde mental versus transtorno mental. E é importante diferenciar. Sentir tristeza ou ansiedade é normal? Sim, é normal. Às vezes a gente tem ansiedade porque tem uma ansiedade que é boa e tem uma ansiedade que é ruim, né? Então, sentir tristeza? Sim, sentir tristeza é normal. Às vezes a gente passa por eventos adversos que causam um certo abatimento nas nossas vidas. Então, o sentir, tanto a ansiedade quanto a tristeza, é extremamente normal, né? Transtornos mentais, como depressão e ansiedade generalizada, são condições persistentes que afetam o funcionamento diário. Então, a diferença é: eu ficar triste, normal. Eu ter ansiedade, também é normal. Mas quando isso começa a perdurar dia a dia, quando começa a ser persistente, hoje eu estou triste, amanhã eu estou triste, depois de amanhã eu estou triste de novo, depois eu estou mais abatido ainda, hoje eu estou cansado e sem ânimo, amanhã eu estou cansado e sem ânimo, você está entendendo? Quando as coisas começam a ser mais permanente na nossa vida, de forma repetida, hoje, amanhã, depois, começa a se tornar um quadro mais crônico, aí já não é normal, né? A gente precisa olhar com carinho, a gente precisa acender um alerta, porque alguma coisa não está normal, né? Tem uma carne podre aí que precisa ser tirada, porque senão as moscas estão vindo, né? Os fantasmas estão vindo, estão perturbando a tua mente, estão preocupando você, estão gerando ansiedades e desgaste mental desnecessário, e a gente precisa entender o que está acontecendo aí dentro dessa mentalidade, dentro dessa cachola, né? Exemplo, estar cansado após uma semana difícil é normal, mas cansaço constante, falta de motivação e insônia podem ser sinais de depressão. E aí eu deixo uma dica: cuidar da mente previne transtornos, assim como cuidar do corpo previne doenças. Então eu preciso entender: quem cuida da tua mente é você, quem blinda a tua mente é você. De que forma? Nutrição, hidratação, meditação, né? A oração. A oração, ela trabalha demais na nossa mente. A oração, ela potencializa a nossa comunicação com Deus, ela traz um relaxamento, ela traz uma paz de espírito. A oração, ela é sensacional para a nossa mentalidade,
né? A leitura da palavra, né? O ouvir uma música, ouvir um louvor, tudo isso você está cuidando da sua mente, você está alimentando a sua mente com coisas boas, né? Então, assim, eu preciso entender que da mesma forma que eu cuido, eu seleciono os alimentos que vão entrar no meu corpo, eu preciso entender que eu também preciso selecionar com muito carinho, com muito amor, os alimentos que vão entrar na sua mente. Então, a gente precisa entender, né? E eu trouxe um versículo também, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pode passar adiante, Odeio. Pode passar adiante. Tipos de transtornos mentais. Esse na próxima programação eu vou entrar de forma individual, porque hoje está meio corrido o nosso horário. Então, na semana que vem eu vou estar trazendo um a um e a gente vai estar trabalhando episódio, programação por programação, eu vou estar abordando um desses tópicos aí e a gente vai estar entrando mais profundamente, né? Então, os transtornos mentais são as condições que afetam o humor. O transtorno afeta o humor, o pensamento e o comportamento de uma pessoa. Então, quando é um transtorno, quando afetar o teu humor, quando afetar o teu pensamento e tudo isso afetar o teu comportamento, né? Então, aqui eu trouxe alguns tipos de transtornos mentais. O transtorno de ansiedade, que tem N categorias ali dentro, transtornos de humor, que a gente fala a questão de depressão e também bipolaridade, né? Transtornos relacionados ao estresse e trauma, né? O estresse pós-traumático, então o estresse quando a gente tem algum gatilho aberto, né, que de repente traz uma memória afetiva que causa dor, que causa sofrimento, né, isso está relacionado a lugares, a cheiros, a sensações, a músicas, né, então a gente precisa estar atento a esses sintomas, né, transtornos psicóticos, que aqui a gente pode falar também de uma série de demandas aqui, eu vou estar entrando semana que vem mais detalhadamente, transtornos de personalidade, transtornos do neurodesenvolvimento, aqui a gente fala exclusivamente do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e a gente fala também do TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né. Transtornos alimentares, que aqui a gente fala da questão da anorexia, da bulimia, né? Então a gente vai entrar também semana que vem. Transtornos relacionados ao uso de substâncias, quer seja a drogadição, quer seja o alcoolismo, né? Então eu preciso entender que é um transtorno quando está afetando o meu humor, está afetando os meus pensamentos, está afetando o meu comportamento. Quando eu tenho esses 3 itens alterados, eu preciso acender o alerta, que passou daquilo que é normalidade, estar ansioso, estar triste, ou estar abatido dentro da normalidade, e passou a um estado de transtorno mental. Então a gente precisa ficar muito atento aos sinais que a nossa mente, o nosso corpo está emitindo para nós, porque é uma dor de cabeça, é uma dor na nuca, é um calafrio, é uma coisa, o corpo sempre vai responder para você. O teu corpo sempre vai berrar diante de um estímulo estressor, diante de um agente estressor, diante de algum momento que não está te fazendo bem, de alguma situação, de algum lugar que não está te fazendo bem, o teu corpo vai responder de alguma forma e você precisa estar sensível a esses detalhes. A gente precisa ter essa visão de estar sensível aos detalhes. Pode passar adiante, meu querido. Como cuidar da mente no dia a dia? Práticas essenciais. Pratique o autocuidado. O que é o autocuidado? Tire um tempo para você. Você gosta de ler? Tira um tempinho para ler. Você gosta de deitar na grama e olhar para o céu? Então tira um tempinho e faz isso. Você gosta de uma roda de tererê? Vai lá e faz isso. Você gosta de um futebol? Vai lá e faz isso. Você gosta de fazer o cabelo no salão? Vai lá e faz isso. Você gosta de fazer a unha? Vai lá e faz isso. A questão é o autocuidado. É você olhar para a tua necessidade, aquilo que você deixou de fazer. Eu, por exemplo, amava dançar, eu amava cantar, eu amava uma série de coisas e vou voltar a fazer. Vou voltar a dançar, vou voltar a cantar, porque isso me desestressava, eram os meus desestresses, era o meu escape, era o que me trazia alegria, que nutria quem eu era, a minha luz, nutria. Então você precisa entender o que é o teu desestresse, né? O trabalhar é normal, ter uma rotina cansativa é normal, mas aí eu preciso de um desestresse. O que eu vou fazer para cuidar?
desse lado que está com falta de nutrição? Você gosta do futebol? Vai jogar seu futebol. Você gosta de malhar? Vai para a academia. Você gosta de caminhar? Vai caminhar. O que você gosta de fazer? Você gosta de cozinhar? Então vai fazer um bolo gostoso. Vai fazer um café gostoso. Tinha tempos que eu gostava de sentar no shopping e tomar um café. Só isso. Eu comigo, com ninguém, sem ninguém. Era eu comigo, era eu na minha companhia, mas era o meu momento, onde eu podia respirar, onde eu podia ser só a Maria. Então tem momentos da vida que a gente precisa ser simplesmente a Maria, a gente precisa ser simplesmente o Aldair, a gente precisa ser simplesmente o João, a gente precisa ser simplesmente... Entende? Quem nós somos na nossa pequenez, na nossa simplicidade, na nossa individualidade. Sermos quem nós realmente somos. É sobre isso, né? Estabeleça limites, aprenda a dizer não. Você não é obrigada a nada. Você precisa entender isso. Você não é obrigada a fazer contrariado só para agradar A, B ou C. Você não precisa fazer. E o dizer não vai fazer de você bicho-papão, não. Pode ficar tranquilo. As pessoas vão aprender a lidar com os teus nãos e com o tempo isso vai se tornar normal e tá tudo certo. Todo mundo fala não. Afinal de contas, você recebe sim o tempo todo? Não, eu recebo muitos nãos. E tá tudo certo a gente não receber não. E tá tudo certo a gente receber não também. Né? Cuide do corpo, boa alimentação, o sono, exercícios impactam a mente, então a gente precisa entender, meu sono vai impactar, minha alimentação vai impactar, né? Tudo vai impactar a qualidade de vida, né? Os meus pensamentos, vai acelerar ou vai acalmar, eu preciso entender, né? Fale sobre seus sentimentos, não guarde tudo para si. A psicanálise, ela traz esse viés, da cura vem pela fala. Então, quando a gente libera, por isso eu falo da oração. O que é a oração? A oração é você dobrar o teu joelho e você falar para Deus de forma rasgada tudo aquilo que está te incomodando. Olha, Deus, senta aqui do meu ladinho, vem me ouvir um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho, é mais ou menos isso. Você vai falar para o teu pai tudo aquilo que você está sentindo. Se você não tem uma pessoa que seja teu confidente, que você confie em falar o que você está passando, dobra o teu joelho e solta para fora. O importante é que saia para você. Aqui uma dica eu faço com os meus pacientes é o caderno do lixo. Então a gente faz uma agenda onde a pessoa relata como foi o dia dela e coloca ali como ela se sentiu, e ela não vai falar, mas ela está escrevendo, ela está pondo para fora o que ela está sentindo. O que a gente não pode é guardar tudo para dentro, porque aquilo que não explode, não sai para fora, não é jogado fora, ele vai implodir dentro de você, vai gerar um transtorno dentro de você. Então põe para fora, joga no lixo, é sobre isso. Né? Desconecte-se um pouco, reduz o tempo das redes sociais, e realmente permanecer nas redes sociais, ela prejudica o teu foco, porque tem prejudicado o meu foco. Meu cérebro fica mais cansado, eu perco o foco das atividades, você se torna mais improdutivo, né? Ao invés de você estar focado ali, ser mais produtivo, trabalhar de forma mais direcionada, você está sempre distraído, perdido, sem saber o que você vai fazer, porque você está conectado com a tela, sem contar também que prejudica a questão do lóbulo occipital, né? A visão, tá prejudicando a tua visão. Então, assim, o quanto tempo, né? A questão da insônia também, pelo excesso de estímulo, a questão da hiperdopamina, porque tá ali a sensação de prazer, você tá vendo. Então tá gerando uma série de estímulos dentro de você, e isso é péssimo pro teu organismo, porque vai se tornar uma droga. Né? O que a droga produz? Dopamina. Por que o viciado procura a maconha? Por que o viciado procura a cocaína? Por que o viciado procura o crack? Pelo excesso, pela hiperdopamina. É excesso de dopamina no cérebro, sensação de bem-estar e de prazer. O que as telas fazem? Essa dopamina barata. Sensação de bem-estar e prazer. O que a pornografia faz? Sensação de bem-estar e prazer. Então é um hiper. Tá mandando dopamina para você, entendeu? Só que isso, ao invés de ser saudável, é insalubre, porque com o tempo você vai tendo os reflexos de tudo isso e tá te fazendo mal, tá te tornando um dependente, um viciado em telas. Você tá entendendo? Pode passar adiante, meu querido. Reflexão final. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Pequenas atitudes diárias fazem grande diferença. Se esse ateliê fez sentido para você, compartilha. Compartilha esse alimento que te alimentou, esse alimento que foi benéfico para você, que saciou a tua fome. Se saciou a tua fome, se fez sentido para você,
compartilha a nossa programação, passa adiante, passa para aquele amigo que precisa ouvir, passa para aquele vizinho, joga para o pessoal do seu grupo aí, dá um like gostoso aí para nós, faz essa rede crescer. E eu trouxe um versículo daí. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O que é as trevas? São os nossos fantasmas, né? São tudo aquilo que tem oculto, escuro, que está contaminando, que está poluindo, que está tirando a minha visão, que está tirando o meu foco, a minha concentração, a minha alegria, né? Aquilo que está te roubando coisas. São as trevas, né? Está gerando a ansiedade, a tristeza, a depressão, a angústia, o desejo de morte, né? Tudo isso são trevas dentro de nós. Mas o nosso Deus, ele pega tudo aquilo que é trevas dentro de nós e ele transforma em luz. Pode passar adiante, que eu acredito que já é o final. A mente é como um jardim. O que você cultiva nela determina o que floresce na sua vida. Cuide dos seus pensamentos, regue suas emoções e colha o bem-estar. O versículo que eu deixo é: tudo posso naquele que me fortalece. Gratidão, quero agradecer também a MB Transportes, se você precisar de transporte, assessoramento, desembargo, desembaraços aduaneiros, tudo que você precisar pode entrar em contato com a gente, a MB Transporte está aí à disposição, pronta para te servir, né? Dentro da logística, dentro dos quesitos log, aduana, tudo que você precisar, Brasil, Paraguai, Chile, nós estamos à disposição aí para servir você. Quero agradecer também a Zibus, que tem financiado a nossa programação, assim como a MB Transportes também, e deixo aqui o nosso contato para as terapias integrativas e complementares, a escuta e observação psicanalítica e o coach, potenciar o teu desenvolvimento pessoal. Se você precisar, estou à disposição também, é só você chamar no chat que eu vou fazer o atendimento, vou fazer a avaliação, né, e vamos estar fazendo esse tratamento, essa terapia para que a sua melhora seja contínua, para que o seu tratamento seja contínuo e que você consiga sair de onde você está, dessa situação aí de dor, de sofrimento, de melancolia, de depressão. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui para te ajudar, basta você me chamar. Também estou à disposição como coach palestrante, caso precisem de palestras, eu também estou à disposição, né? Então deixo aqui a graça do Senhor, que a luz dele possa brilhar e resplandecer nas nossas vidas, que a bondade do Senhor seja derramada sobre nós e que você encontre a paz que você precisa no Senhor Jesus, que ele seja o descanso do teu coração e a aquietação da tua alma. Em nome de Jesus, que o Espírito da alegria seja derramado sobre a tua vida e que toda a treva dentro de você e dentro de mim sejam convertidas em luz pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Gratidão e amor, Kaizen, porque a nossa melhora ela é contínua, ela não para aqui. Semana que vem eu te vejo de novo no nosso próximo Ateliê da Alma, no mesmo horário, às 20 horas, aqui na nossa União Web TV. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar
guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei.